de geografia de hoje a gente vai falar sobre clima. E o que é o clima? O clima, não é? É aquela mudança de temperatura, chuvas e coisa e tal, tudo. A gente vai entender o porquê que o sol, em alguns lugares são mais frios, outros não, tá horrível. Olá, na aula de geografia a gente vai saber por que em certos lugares lá de cima do globo terrestre fazem frio e alguns lugares aqui mais para baixo fazem calor ou fazem frio também. A gente vai entender isso direitinho estudando o clima, não é? A gente vai conhecer as regiões, né, climáticas, vai conhecer os climas do Brasil, não é? E ver algumas diferenças aí, o que é clima e o que é tempo, mudança de tempo. Muito bem, sem mais demora, a aula de geografia está começando. Clima. Conteúdo da aula. Nesta aula vamos falar sobre o clima. Você vai conhecer as zonas de iluminação e aquecimento da Terra, saber por que certos lugares são mais quentes e outros mais frios, entender a diferença de tempo atmosférico e clima e saber quais os climas do Brasil. Ponto 1. A gente vai falar sobre as zonas de iluminação e aquecimento. No ponto 2, a gente vai fazer a diferença de clima e tempo atmosférico. E no ponto 3, a gente vai conhecer os climas do Brasil. Ponto 1. Zonas de iluminação e aquecimento. Nós sabemos que a Terra tem um formato de esfera. Devido a seu formato e inclinação, e seus movimentos de rotação e translação, cada lugar do planeta recebe uma quantidade de luz e calor diferente vindo dos raios do Sol. Então vamos explicar aí. Olha essa imagem direitinho. Aí a gente vê o Sol, a gente vê os raios solares, né, chegando no nosso planeta e a gente vê que o planeta Terra ele não é retinho, ele tem uma inclinação. Muito bem. E a gente sabe que o planeta Terra ele gira, né? Ele faz um movimento de rotação e um movimento de translação. Isso aí vocês vão estudar depois em outro momento. Muito bem, muito bem. Então vamos prestar atenção agora. Vocês acham que essa parte, quando tem essa linha branca, né, no meio do planeta, eles vai ser mais quente ou mais frio? É uma pergunta boa. Né? Vocês acham que ali onde fica o Polo Norte e o Polo Sul vão ser mais quente ou mais frio? Bom, provavelmente vocês já sabem essas respostas, não é? Muito bem. Então, essa coisa de receber dos raios chegarem com mais intensidade e menos intensidade é que faz com que a gente tenha climas diferentes em nosso planeta e o formato dele também redondinho. Né? Então faz com que a gente tenha lugares onde neva, lugares onde não neva, lugares onde o clima é mais agradável, lugares onde são bastante quente. Então a gente vai entender isso agora. Vamos lá. Zonas climáticas, não é? Por causa dessa diferença, temos as zonas climáticas. Professor, e quais são essas diferenças? As diferenças é o formato da Terra, a inclinação que a gente viu que ela não é retinha, ela é meia virada, inclinada. Não é? A gente viu que sabe que ela gira em torno dela, ela gira em torno do Sol. Então, todos esses elementos, essas diferenças de lugar de um para o outro, faz com que a gente tenha diferentes regiões climáticas, que são chamadas zonas climáticas. Não é? Aí a gente tem três cores aí nesse mapa. A gente tem duas azuis, duas meia laranjinha e uma meia avermelhada. Muito bem. As azuis são as zonas polares. As alaranjadas são as zonas temperadas e a avermelhada é a zona tropical ou intertropical. Muito bem, gente, muito bem. Então, vamos seguir para a gente esclarecer cada uma dessas zonas aí climáticas.
Aí temos aí um outro mapa, ele mais esclarecido, ele mais bem desenhadozinho. Então vamos lá. As zonas climáticas. A primeira zona climática que a gente vai falar é a zona tropical. A tropical ou intertropical fica entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Nessa região, os raios solares chegam com mais intensidade. É a região mais quente do planeta. Claro que ela vai ser mais quente porque os raios solares vão chegar com mais intensidade. Por quê? A gente viu lá no formato arredondado, naquela primeira imagem, que não é, o raio vai bater com mais força, não é? Eu digo mais força, mas na verdade é com mais intensidade, fazendo com que essa região seja mais quente. Não é? Então, a gente pode olhar ali a zona tropical de vermelho no mapa. Também é chamada de zona intertropical, porque fica entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Zonas temperadas. As zonas temperadas estão entre os polos e a zona tropical. Nessa região, os raios solares chegam mais fracos e é a região com temperatura mais amenas. Professor, o que é uma temperatura amenas, professor? O que significa essa palavra amenas? Amenas é mais calma, mais tranquila, mais suave, entendeu? Com menos intensidade. Então, claro que vai ter lugar na zona temperada onde vai ter neve, ter, onde vai ser mais quente. Né? Então, é uma zona que tem uma relação climática bem variada. Né? A gente vai ter vários climas aí na zona temperada. Né? A zona temperada está marcada no mapa de amarela. Zonas polares. As zonas polares estão nas extremidades do planeta, nos círculos árticos e antárticos. Né? Nessa região, os raios solares chegam sem muito calor. É a região mais fria do planeta. Né? Então temos aí ó, em cima as zonas polares, que é o Polo Norte e o Polo Sul, não é? Que está de branco. Né? Nessa região a gente vai ver que tem, né, a predominância é o tempo frio, não é? Mas vai ter verão e inverno também. Mas a predominância, como eu falei, é o tempo frio. E agora a gente vai para algumas imagens. E aí temos aí ó, algumas imagens referentes a alguns lugares do planeta. Né? Primeira imagem aí né, de uma praia. Ai, que delícia, como eu queria estar numa praia agora. Agora São Miguel dos Arantes, no estado do Ceará, né, que é um lugar que fica na zona tropical. Então, a zona tropical é mais quente. Né? Nós moramos né, na zona tropical, né? Pernambuco, Cabo, né? Tá na zona tropical. Né? Muito bem. E a gente tem de lado né, a cidade de Tromsø, né, na Noruega. A gente pode ver que está toda cobertinha de neve, tão bonitinha, parece de mentirinha. Né? Então ela está na zona não é, polar. Veja que diferença. Né? Morar no meio e morar lá no polo. Morar no trópico e morar no polo. Veja que diferença de clima. Né? Muito bem. E na outra a gente tem a mesma imagem do planeta, né, com as zonas de iluminação e aquecimento da Terra. E a gente vê também que embaixo, na primeira foto, temos uma cidade aí do Chile e na outra temos uma cidade aí, né, que é a cidade de Berlim, na Alemanha. Pode ver que o clima é mais ou menos parecido devido não é, a mesmo, eles estão nas mesmas zonas de climáticas, né? Nas mesmas zonas climáticas. Só que uma está na zona climática do sul e a outra na zona climática do norte. Mas todas as duas são as zonas temperadas. Vamos lá. A gente agora vai entender o que é clima e o que é tempo atmosférico. Então, eu vou pedir muita atenção a vocês para essa explicação. Clima é a mudança do tempo atmosférico em um mesmo local. Um local pode estar chuvoso, quente, frio ou abafado. Um dia pode amanhecer com sol, depois chover e à noite ficar abafado.
Como, professor? Não entendi direito. Preste atenção. Vocês que moram aí em Ponte dos Cavalos, né? Tem dia que o sol amanhece assim, aquele solzão, o sol lindo, dia lindo, maravilhoso. E depois o que é que acontece? Começa a chover. Começa a chover, aí chove e coisa e tal, né? E à noite, em vez de ficar friozinho, não. O tempo fica meio que abafado, né? Aquele calor, aquele mormaço à noite, né? Que tem que dormir com o ventilador em cima da gente e coisa e tal. Então, essas mudanças, né? De um dia quente e úmido, ensolarado, para um dia, para uma tarde chuvosa e uma noite abafada, essas mudanças a gente chama de clima, né? As mudanças climáticas, né? Então, quer ver um outro exemplo, né? Vamos supor que o dia amanheça nublado, né? O dia amanheça nublado, não é? Com mais aí aquele nublado, com friozinho, não é? Porque é da madrugada e o sol ainda não nasceu. Aí quando o sol nascer, o dia ainda vai continuar nublado, entendeu? Só que ele vai ficar abafado, né? Com aquele calor, aquele mormaço, mas ainda com nuvens, né? Ainda nublado. E à noite, não é? Ainda nublado. Vamos passar que ele passou o dia todo nublado e mesmo ainda nublado, à noite vai ficar bem abafadinha, bem quente, aquele mormaço noturno. Então, essa mudança, né, de temperatura, de estar frio, de estar abafado, de estar quente, de estar chuvoso, essa mudança a gente chama de clima. E tempo atmosférico, professor, o que é? Tempo atmosférico é a combinação desses elementos, ou seja, estava nublado e frio. Então isso é uma combinação, não é? Que deu um clima. Aí depois ficou nublado com chuva, que deu um outro clima. E à noite, abafado, né? E com nuvem e nublado ainda, que deu um outro clima. Então, não mudou. Estava frio, ficou chuvoso e ficou abafado. Então, essa mudança de frio para abafado para chuvoso, né? Ou quer dizer, de frio para chuvoso e abafado, a gente chama de clima. E o tempo atmosférico é quando eu combino. Eu combinei o tempo, as nuvens com o tempo, com a temperatura, as nuvens com as chuvas, as nuvens com a temperatura e de novo. Então, essa combinação, não é, de elementos, não é? É que a gente chama de tempo atmosférico. E o clima é a mudança. Então vamos lá que o vídeo já está ficando muito grande. Clima do Brasil. O clima do Brasil, eles são basicamente 5, não é? E por que, professor, o clima do Brasil muda tanto, não é? Porque a maior parte do Brasil está localizada na zona tropical, que é a região mais quente e com quantidade boas de chuva. O professor, se ele está quase no mesmo local, todo ele quase no mesmo local, por que o clima vai mudar? Porque a gente tem o que? A gente tem as elevações do relevo, as mudanças do relevo, que faz com que ele seja mais alto ou mais baixo, e o clima muda também. Sabia disso? Então vamos lá, a explicação. Aí a gente tem um mapa do Brasil com os climas, né? O tropical, o equatorial, que diz o tropical, subtropical, tropical de altitude e tropical semiárido. Então, esses são os 5 climas predominantes no Brasil. Claro que em certas épocas do ano esse clima vai ter uma variação, não é? Mas a predominância geral é essa característica aí que eu vou falar agora. No equatorial, o clima é quente e muito úmido, com bastante chuvas. Professor, o clima é úmido. Úmido não é porque é molhado, o tempo é molhado. Úmido é porque tem muitas partículas de água no ar, né, no ambiente. Né? A gente sente o clima ele não é tão seco. Quem já morou em São Paulo, quem já foi em São Paulo, né, ou passou um bom tempo no interior de Pernambuco, sabe que o clima seco é aquele que não venta, não corre vento, você não sente aquele friozinho do vento mesmo durante o dia. Né? Então é o clima seco. Nessa região avermelhada aí, o clima ele é mais úmido. Quando o vento passa pela gente, a gente sente um friozinho, a gente sente uma coisinha gostosa do vento passando. Muito bem. Temos o clima tropical também. O clima tropical é o clima que tem com invernos, não é,
secos e o verão chuvoso. Claro que isso, como eu disse, vai variar de lugar para lugar. Se está mais perto da linha do Equador ou mais descendo, tem essas variações. Mas a predominância é essa, é o clima com invernos secos e verão chuvoso. Temos o semiárido. Professor, o que é o semiárido? É onde o clima é quente e seco, não tem muita umidade e as temperaturas são altas e com poucas chuvas. Tipo interior, aqui de Pernambuco, onde quase não chove, tudo lá é bem sequinho. Muito bem, muito bem. Temos aí o tropical de altitude, parecido com o clima tropical, com temperaturas mais baixas. Em Pernambuco, ali para o lado de Gravatá, e Bezerros, e aquelas cidades daquelas regiões, onde eles ficam no Planalto da Borborema, que a gente já falou lá sobre isso na aula sobre relevo, eles vão ter um clima mais baixo, a temperatura lá vai ser mais baixa, então eles têm o clima tropical de altitude. E por fim, temos aí o subtropical, com as temperaturas mais baixas do país. Às vezes, tem neve e geada. Professor, no Brasil tem neve? Tem neve sim. Não é assim, eita, todo ano neva. De vez em quando cai uma nevezinha lá no sul, bem no sul mesmo do país, E tem geadas. Professor, o que é geada? Vocês sabem o que é orvalho? Orvalho é aquela umidadezinha que, quando a noite está muito fria, as partículas de água ficam em cima das folhas, E quando a temperatura baixa, fica abaixo de zero, Essas gotinhas, Faz o quê? Viram gelo, Então, se vocês quiserem ver, é só dar uma pesquisada lá no Google, o geada no sul do Brasil, Muito bem, gente. Então vamos lá ao nosso resumo, que a aula já está com 16 minutos. A gente falou sobre o clima. Vimos que devido ao seu formato, inclinação e movimentos, os raios do Sol chegam com mais intensidade em alguns lugares que outros, criando as zonas climáticas, que são as zonas polares, temperadas e tropical. Entendemos que clima é a mudança dos elementos do tempo atmosférico. Muito bem. E conhecemos os climas do Brasil. Quais são os climas do Brasil? O equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude e subtropical. Cada um com suas características, e algumas semelhanças. Então, muito bem. Teve que dar uma corridinha no final. E, fim, por hoje é só. Beijos do tio, beijos com um clima bem quente, bem caloroso.